Olá, GP! Como é que vocês estão? Boa noite! Estamos entrando aqui ao vivo com dose dupla de hoje. Vamos falar sobre liderança. E quem vem conversar sobre isso com a gente hoje é uma pessoa super especial que eu adoro, que é a Maria Leonor. Vamos convidar a Maria Leonor a entrar aqui já já. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema maravilhoso. Vamos ver se eu consigo fixar ele para a gente poder ter ele aqui na tela o tempo inteiro. O pessoal tá entrando aí. Oi, Ronaldo. Oi, Salim. Tudo bem? Que bacana. Só um minutinho. Leonor já vai entrar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar sobre liderança hoje. Leonor vem conversar com a gente sobre coisas muito bacanas, muito interessantes. Estamos aguardando ela entrar aqui. Vai. Cadê ela? Cadê, Leonor? Cadê você? Tô chamando ela aqui. Tá conseguindo entrar, querida? Deixa eu ver. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Oi, Roberta. Oi, Nazaré. Tudo bem, querida? Estamos aguardando aqui a Leonor. Deixa eu ver. Opa. Acho que agora sim. Tá aí, Leonor? Cadê você, querida? Estou te vendo. Agora você tem que entrar, meu anjo. Eu te mandei um convite. Você tá conseguindo me ver? Luz querida, você também, Nazaré! Que bacana! Oi, pai! Tá todo mundo aí? Deixa eu ver se eu consigo botar a Leonor aqui de novo, que acho que ela não tá conseguindo entrar. Tá vendo meu convite, meu anjo? Ah, agora sim! Chegou! Oi, Leonor, tudo bem? Boa Oi, noite! querido, tudo Como bem? é que você tá? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá Deixa eu botar belíssima! deixa eu botar um apoio aqui, senão eu não vou te. O Que troço vai chique que escorregar. você tá, meu Deus do céu! Olha, acho que Leonor tem muitos anos de carreira, super experiente como consultora, professora nessa área de psicologia positiva, constelações organizacionais. Quantos aninhos de profissão, Leonor? Produção, deixa eu fazer as contas, pelo menos 50. Você perguntou, eu estou Ah, olha falando. os coraçõezinhos, manda coraçãozinho pra gente. Ah, que legal! Oi, que legal. Então, Leonora, a gente veio aqui hoje para conversar sobre Primeiro, assim, eu queria que você se apresentasse, né, porque eu já te conheço há muitos anos, né? Eu e Leonora, a gente trabalha, dá aula em algumas instituições de ensino, né? Como professoras convidadas, né, Leonor? E Isso. e a gente já se esbarrou tanto em aeroporto. Primeira vez que eu vi a Leonor foi numa madrugada dessas em aeroporto, por aí Corujão, pelo né? Brasil. Esperando o corujão. E aí ficamos batendo papo até tarde, até a hora do voo, enfim, muito gostoso. Me lembro uma vez até que a gente estava também num shopping, se eu não me engano, era Maringá, não era, Leonor? Maringá, com certeza. Que a gente, Maringá, que a gente não sabe para onde ir. Aí a gente chamou um Uber, ficou horas esperando o Uber, nada do Uber chegar. Mas olha, Leonor tem muita coisa para contar pra gente, uma pessoa que trouxe uma parceria muito interessante da Disney para o Brasil, né? Vai falar muito pra gente sobre os anos que ela tem de experiência com psicologia organizacional. E eu queria deixar ela se apresentar, falar um pouquinho, que eu falo demais. Fala, Léo. Oi, boa noite para todos.
Alguns são amigos igualmente há muito tempo, como no caso da Gisele, outros são amigos dela, então eu não os conheço. Mas o primeiro, muito honrada pelo convite irrecusável, que de qualquer maneira a gente ia dar um jeito, porque não podia recusar um convite para essa moça bonita, né? Então a gente, essa amizade que a gente tem é uma amizade bem importante, como de outras pessoas, já vi que a Nazaré está aí também, né? Uma amiga querida. E o convite da Gisele foi exatamente para falar, a gente conversando, da questão da liderança. Mas como é que eu cheguei no mundo organizacional? Eu comecei clinicando, sou psicóloga, comecei clinicando, e depois fui me apaixonando pela parte do treinamento. Comecei a treinar funcionários dentro das instituições em que eu atendia, e aí me filiei a um trabalho voluntário numa casa de crianças especiais, e eu meu trabalho é de treinar os profissionais, não do atendimento com a clientela. Daí foi surgindo muitas curiosidades. Meu mestrado era na área de educação, então era uma área de sala de aula praticamente, né? Apesar de não ser diretamente sala de aula, mas estudando os problemas da educação. Aí depois que eu decidi que eu queria entrar no mundo corporativo, eu aí fui buscar outras formações. Antes de entrar no doutorado em psicologia organizacional, eu fui fazer coaching, fazer tudo em Portugal, e coaching longo, de 5 meses, né? E depois eu fui fazer constelações organizacionais. Eu pertenço a um grupo de apoio às constelações familiares, mas eu não sou formada, não sou titulada para constelações familiares. Então, o que eu aprendi todo o momento que eu estou ali, a formação de constelações organizacionais eu fiz, foram 40 dias em Portugal fazendo essa formação, no estágio, com participação e tudo, fiz até na cidade de Carcavelos, que era lá num hotel na cidade de Carcavelos, que a gente ficou imerso de 8 da manhã às 10 da noite, 40 dias sem parar, né? E aí muitas coisas surgiram e eu comecei a aplicar, porque eu já entrava em algumas empresas para trabalhar formação de equipes ou formação de lideranças, né? Num grupo mais tático, não num grupo operacional, mas a gente conseguia fazer esse trabalho. E aí, cada vez que você pisa num empreendimento, cada vez que você entra num projeto, você sente que faltam muitas coisas para você fazer o melhor que você podia entregar. Então, sai buscando mais coisas, né? Muita leitura, muitos cursos. Quase em paralelo com a formação em Portugal, eu fiz uma prova para a Universidade de Espinho, na área do Porto, onde eu tenho uma bolsa docente, e até o ano passado, 2 vezes por ano, eu ia para lá, né? Agora, esse ano, ainda não deu, porque aconteceu tudo isso, eu estava com passagem marcada para o dia 5 de abril e está tudo cancelado. Mas aí eu fui durante 4 anos seguidos, um período por ano, né, de uma semana, fazer formação da arquitetura Disney, porque eu acho que eles têm muito a ensinar para você trazer para a tua empresa, porque o grande engano é as pessoas acharem, mas o que eu vou aprender numa administração de parque, em como lidar com pessoas num parque, que eu possa trazer para qualquer empresa. Aí a gente sabe que tem muita coisa para ajustar. São os detalhes. Por exemplo, a Disney tem 4 chaves mágicas, né? Segurança, cortesia, show e eficiência. Todas 4 são aplicáveis no mundo corporativo. Se você fizer nascer do estratégico e derramar sobre toda a empresa, né? Que tem que ser uma coisa da empresa, e aí eu trago da formação das constelações, que toda empresa é um sistema. Diferente do familiar, em que é um sistema familiar, a empresa tem um sistema corporativo, onde diversas formações familiares vão confluir para aquele sistema dentro da organização, da empresa, da escola, seja lá qual for o tipo de perfil de empresa, né? E aí você vai aplicando algum conhecimento na hora que você faz as constelações fluírem. E aí fica claro que quando uma empresa tem um sistema que é rompido por alguma questão, enquanto você não diagnosticar onde é que está o rompimento e tentar fechar esse rompimento, a empresa não alavanca. Principalmente quando a gente tiver uma situação de crise, como que a gente está vivendo agora, né? Claro, claro. Mas e não é novidade essa situação de crise, não, hein? Não, mas antes da gente falar disso, eu quero fazer um tintim, um brinde com você, Leonora. Aqui. Olha que lindo o teu copo, olha que legal. Estou aqui com o meu suquinho maravilhoso de maracujá, tintim. A gente vai entregar, por que meu copo é fechado?
porque eu não bebo álcool. Então ela falou, vamos brindar. Eu falei, com alguma coisa. Tem que parecer que é alguma coisa de brindar, né? Então tá aí o meu copinho. Ah, mas tá ótimo, tá lindo, tá belíssimo, super chique. Vamos falar um pouco sobre essa história de antes, de durante, depois da crise, até sob uma perspectiva de relacionamento humano, comportamental, né, para a gente poder chegar na liderança, né? Olha, eu dou palestras desde o ano passado no grupo Recomendo. É um grupo para os profissionais brasileiros que moram nos Estados Unidos e que eles têm um núcleo de impulsionar negócios e não tem fim lucrativo em si. Fim lucrativo é você fechar um negócio e ganhar aquele negócio, né? Então, uns indicam aos outros, eles têm reuniões. Então, eles têm Miami, eles têm Massachusetts, e na área da Flórida eles têm Miami, Tampa, Celebration, eles têm vários locais na Flórida e o grupo de Massachusetts. Agora nós já temos grupo no Brasil e também em Portugal. Então a ideia, a gente quando junta assim, uma coisa mais pontual, de mais direção, etc., a gente junta dos 3 lugares, né? Dos Estados Unidos, do Brasil e de Portugal. E a gente vai conhecendo muitas coisas, mas é para um grupo de brasileiros. E o diretor que eu dei aula, eu dei o curso para eles lá ano passado, em novembro. Aí presencial, né? Aí, lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, foi em Orlando. Foi esse que eu fui dar, foi em Orlando. E aí ele pediu se eu não podia montar alguma coisa, que era uma exigência muito grande de todos os empresários que estavam ali, era saber o que estava acontecendo, qual era o movimento que tinha havido naquele momento, por conta da pandemia, que isolou todo mundo, e o que se pensava em termos do que aconteceria quando a gente saísse, né? Quando as portas se abrissem. E aí eu montei um trabalho para ele, para apresentar, e a gente apresentou em 9 grupos, que é grupo por grupo, né? E no Nacional, no Brasil, pegamos São Paulo, Rio e toda a região brasileira, mesmo que não tenha uma central do Recomendo, e Portugal também sempre esteve com a gente, né? O dono da Recomendo, assim, o CEO da Recomendo, ele agora mora em Portugal. Então ele está abrindo Portugal e estendendo, já fazendo planos para estender para Angola, né? Que também é uma experiência que eu vivi lá, que durante 4 anos, não fiquei 4 anos, mas durante 4 anos, pontualmente, eu fui dar aula para a escola de governo lá, no caso do nosso grupo de trabalho, né? Sim. E aí também aprendi muita coisa, porque era um perfil que eu conhecia muito pouco, e eu fui ver quais eram as necessidades dele, de forma que a gente pôde montar um encaminhamento, um planejamento de liderança para atender tanto a eles quando se sentassem numa mesa de negociação, quanto quais seriam as coisas que eles deveriam despertar neles para poder também influenciar as pessoas que estavam indo, que não era o perfil África, né, era o perfil Europa e América, né? De como é que haveria qual seria a comunicação, você falando de comunicação, uma das suas gravações, depende de quem é o público, do momento onde você está acontecendo. Então, eles queriam muito conhecer como era o processo de liderança, no caso do Brasil, porque eu sou brasileira, né? Sou portuguesa também, mas eu ia como brasileira. De que maneira você poderia auxiliá-los a ter um olhar bem atento de detalhes que eles não poderiam perder de vista, porque seriam muito úteis para eles na hora de uma negociação. Então, aquilo também me enriqueceu muito, me trouxe muitas informações, porque era uma cultura que eu conhecia muito pouco. Eu tinha ido à África do Sul, que não tem nada a ver com Angola nem Moçambique, né? É um processo que eu tinha ido. Nessa minha caminhada para o mundo corporativo, eu me engajei num projeto muito curto, de 15 dias, com os Médicos Sem Fronteiras, porque eu queria conhecer como é que funcionava. Eu não sabia, eu tenho uma amiga que é do Médicos Sem Fronteira, muito bacana o trabalho dela também. Mas eu fui assim como pesquisadora, né? Não fui atuar porque não teria tempo hábil para atuar. Porque você faz relacionamento, as pessoas se ligam com você e você vai embora. Dali a 15 dias? Não pode, né? Não. Então você realmente vai para dar suporte ao profissional, não à clientela, porque senão seria uma coisa desastrosa, né? E aí fui aprendendo uma opção de coisas e sempre investindo em cima disso. Para mim é muito claro que liderança, tal qual a educação, é um ato de amor. Não adianta você achar que é totalmente técnico, porque não vai ser. Se você não criar laços... Se você não criar um laço... Se você não criar laços afetivos,
você não vai ter a condição fundamental que hoje se vê com a entrada da neurociência, de você levar a sua equipe a fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse, o que é necessário, porque ela quer. Então, você não pode forçar nada, você não pode usar de autoritarismo. Você tem que usar de uma maneira de contato que gere influência na pessoa que vai te seguir, que vai estar com você, para que ela veja em você, no líder, aquilo que ela falaria. Quer dizer, ela assina embaixo daquilo que você está dizendo, porque ela se vê representada por aquela pessoa. Porque você conseguiu um processo de influência. Quando você consegue um processo de influência, com certeza, aquelas pessoas vão te seguir, vão dar tudo por você. Porque elas não estão seguindo você, elas estão seguindo a elas. Isso, aí é isso que eu queria te perguntar, Leonor, você que tem todo esse conhecimento vasto aí até pelo mundo, eu quero te fazer uma pergunta que assim, é difícil de definir, mas o que é o líder, né? A gente tinha uma ideia do que era o líder há um tempo atrás, etc. Mas eu acho que esse conceito, ele mudou completamente. É isso que eu queria ouvir de você. O que eu sinto de estudar, de conversar com pessoas, é que a figura do líder teve uma cisão, nada que tenha sido hoje, né? Uma coisa que faz uma transição, mas você vê nitidamente a mudança de chefia para liderança, e também não quer dizer que todas as empresas passem por isso. Tem muita empresa que tem o título de líder, ela tem um feitor de chicote na mão, né? A gente sabe que existem empresas que ainda são máquina de moer carne, que é o que a gente não quer mais que aconteça, né? A humanização das empresas é uma coisa muito séria, né? Urgente, né? Então, você começa a ver que conforme o ser humano, né? Muita influência do pós-guerra, etc., ele começa a tomar consciência de quem ele é, do poder que ele tem, do poder receber reconhecimento, de ser valorizado, dele começar a se valorizar. E se você tiver um chefe trabalhando com este perfil de pessoas, ele vai dar com os burros na água. Porque a equipe, até porque hoje em dia o líder é aquele que tem seguidores, né? Não, seguidores tem muita gente que tem, né? Mas déspotas também tem, né? Sensacional. Então seguidores são seguidores, né? Exatamente. Mas seguir por qualquer negócio, né? A gente quer que sejam seguidores para o bem de todos, né? Exatamente. A percepção... Não para barbárie, mas para o bem de todos. Claro, lógico. Até porque já tivemos vários bárbaros com grandes seguidores, com muitos seguidores aí pelo mundo, muitos seguidores. Né? A gente tem a figura eterna do Hitler que a gente não sabe o que faz com ele, né? As constelações até tentam fazer algumas... Historicamente, haver uma reconciliação, mas não tem. Se é uma figura detestada universalmente, é esta, né? Então, até li um livro bem interessante, que era um diálogo do Eugênio Mussac com o Mário Cortella. E o Mussac pergunta para o Cortella, você acha que o Hitler foi um líder? E ele diz assim, não, porque líderes levam seguidores para o bem comum e déspotas levam seguidores para seu próprio benefício. Então, ele fez uma diferença assim grande. Né? Sensacional, uma liderança em foco. Depois a gente passa. É um livro fininho, muito interessante de ler. Muito legal. E aí a gente começa a refletir nas coisas que estão acontecendo, né? Eu conheço o Cortella pessoalmente, então já tive a oportunidade de conversar com ele, o Eugênio Mussac também. Eu levei ele para a fundação quando a gente fez eu e o Lúcio Macedo, quando a gente fez o curso de Shopping Center, que teve só na Barra, né? Na unidade da Barra. E aí ele deu uma palestra para a turma toda e é genial, é isso aí mesmo. Se a gente não se transformar, a equipe nos transformará. Porque ela ignora você, porque você não corresponde às expectativas dela, e ela permite que do grupo flua um líder natural. E vai ter uma liderança paralela. E o líder está lá à frente, está abafando, morre. A gente está vendo vários exemplos disso, né, amiga? Nossa Senhora. Melhor, pula esse assunto. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre crise, né? O que é crise? Como é que isso modifica, né, a forma da gente atuar dentro do mercado? Como é que você vê como é que você vê o líder agora que as empresas estão voltando, né? As empresas estão voltando, muitas voltando
sem ser presencialmente, remotamente, que eu acho que é o que vai acontecer, mas algumas estão, inclusive, voltando presencialmente. Hoje, por exemplo, eu vi um post de uma amiga minha que já estava lá mostrando a foto da mesa dela no escritório, enfim, né? Cada empresa com as suas opções. Mas... A gente tem a figura do home office, né? Uhum. E na hora da pandemia, correu todo mundo para o home office, que é completamente diferente do home office montado para ser home office. Né? Você não tem criança em casa, você consegue uma certa privacidade, completamente diferente do que a gente está vivendo nesse momento que está todo mundo junto. Uhum. Então, as pessoas estão fazendo tarefas que não faziam, as crianças estão começando a ficar cansadas, não tem muito mais como ocupar as crianças, né? Então, tem home office e home office. E teremos um home office posterior. Algumas empresas estão preocupadas em talvez dividir, fazer uma leitura híbrida, né? Alguns grupos vão trabalhar em loco, outros ficam em casa em home office. Só que o pessoal que está em home office, já conversei com algumas pessoas em relação a isso, as pessoas que estão em home office agora, quando saírem e continuarem em home office, elas vão dizer que eu tenho que ter ajuda para pagar minha moradia, porque eu estou usando a minha moradia. Eu tenho que ter ajuda para pagar a minha luz, porque eu estou gastando a minha luz. Eu tenho que ter ajuda para pagar a minha internet, porque eu estou usando muito mais internet e preciso de uma internet muito mais poderosa do que a que eu usava. Uhum. Então, vai se ter... A gente começou, tinha um desenho anterior ao isolamento, entramos com um desenho durante o isolamento, que não acabou, a gente não sabe quando é que vai acabar, e vamos começar a pensar num desenho para quando as portas se abrirem. Para preparar essas pessoas para isso, né? Esses líderes que hoje têm uma equipe, eles não podem dar molezinha de começar, quando abrir eu penso o que eu vou fazer. Estão se matando. Aquele líder um pouco mais atento, que sabe da sua responsabilidade e das suas atribuições, ele já tinha que estar começando a se preparar ontem. Que como nós não temos previsão do tempo que nós ainda vamos ficar em isolamento, que tempo eu tenho para me preparar? Eu não sei. Pois então, começa a se preparar agora. Exatamente. E até porque... Fala. A gente está se transformando e as outras pessoas estão se transformando e a gente precisa tentar tratar dessas dores, né? Quem é que não passou um dia que se acordou um pouco melhor, um pouco pior, né? Então, assim, esse líder que vai voltar para o mercado, ele vai ter que lidar com uma equipe com algumas questões que precisam ser tratadas. Você não adianta você ter um departamento, né? Como você colocou lá naquela tua apresentação, não adianta você ter um departamento responsável por lidar com aquelas pessoas, né? Tudo bem. Todas as empresas têm que estar lidando com essas pessoas. A gente tem um exemplo bem interessante, né, falando dessa questão de crise, porque a gente está muito focado na crise, pandemia, Covid, etc. Agora, e tal, mas a gente... Se você me permite, a crise não nasceu com a pandemia. A pandemia foi um cenário que forçou as pessoas a refletirem. Porque quando eu fiz a minha tese, que eu entreguei em 2006, o título da minha tese era O Sono dos Tolos. Quem eram os líderes que não acordavam para a sua realidade? Olha o tempo que tem isso. Nem se falava em nada de pandemia. Mas a pressão do grupo de formadores das equipes já indicava que esse líder tinha que se modificar. Ele tinha que amadurecer. Ele tinha que virar gente grande. Não é só a aplicação de regras. Ele tinha que criar sentimentos, ele tinha que criar envolvimento, ampliar a sua empatia ao máximo que fosse possível. E isso veio para a crise. Na crise, ela deu um realce de cores. E quando a gente sair, as habilidades e as competências que a gente vai... As competências, né? Habilidade está dentro de competências. As competências que a gente vai precisar ter como líder, quando as portas se abrirem, não vai ser a mesma que a gente vinha trazendo. Mas já vinha muita discussão, reflexão, introspecção e questionamentos de qual seria a figura do líder nos próximos 10 anos. Por acaso, nos próximos 10 anos, caiu essa pandemia que provocou uma cisão e clausurou as pessoas. Até porque até uma amiga minha que está colocando aqui, tem muita gente que está enlouquecendo com essa coisa de ficar dentro de casa, né? Líderes e liderados, né? Então, quem é que vai ver isso, né? Como é que vai ser isso daqui para frente? Agora, cabe a quem for líder e vai continuar querendo ser, que ele começa a fazer um trabalho de equilíbrio dele. Eu atendo SOS, algumas pessoas de idade, às vezes mais novas que eu, mas são teoricamente de idade. Né? E aí, para, vai! Tchim, de novo! Tchim.
Mas o negócio é o seguinte, pessoas que não estão conseguindo viver com a solidão, porque há histórias e histórias. Eu, por exemplo, não senti solidão minuto nenhum. Primeiro que eu estou cheia de trabalho. Segundo, estou escrevendo livro. Terceiro, que as minhas filhas batem na porta toda hora e enche de vida isso aqui. Vilminho entra toda hora, telefone toda hora. Carinho dela de se preocupar, de cuidar de mim, às vezes até que me incomoda um pouco, porque eu acho que sou criança. Mas tudo bem. Mas é carinho, né? Mas é uma delícia. Completamente sós. Não tem ninguém para trocar uma ideia. Não tem abertura, não tem conhecimento para abrir um computador e buscar, fazer um cursinho na internet, por exemplo. Então, eu me filiei a um grupo que faz esse atendimento. Então, o que a gente está fazendo durante esse tempo? Já está na hora de começar a reverter, tá? A gente estava trabalhando no sentido de fortalecer as pessoas para que elas conseguissem encontrar força interior. E aí eu trouxe para esse trabalho a psicologia positiva, de que você precisa reconhecer que você tem poderes dentro de você. Pontos positivos. É hora de puxar para poder se auxiliar com os poderes, né? E aí a gente está trabalhando as pessoas para elas conseguirem conviver com esse isolamento. Algumas já estão tirando de letras, outras no início queriam se matar. Eu até escrevi outro dia uma ajuda para eu poder me matar. Ai, gente, é complicado isso, a gente né? Está falando agora porque já passou, mas eu caí, eu fiquei, o que eu faço, né? Só que daqui a pouco nós vamos ter que preparar essas pessoas para sair. E nós vamos ter que mudar hábito. É um negócio que... eu estava comentando outro dia, acho que não me lembro com quem que foi que eu falei, se foi numa live, se foi numa aula. As minhas filhas hoje em dia, elas assistem um filme, né, uma série, e, sei lá, vamos suportar uma pessoa sentada na escada na série, né? Aí elas falam assim, ai mamãe, que nojo, vai sentar na escada, coronavírus. Quer dizer, as pessoas estão tão, vamos dizer assim, modificadas pelo que está acontecendo, assustadas, que... Eu falei, filha, isso é filme, isso foi gravado há não sei quanto tempo atrás e tal. Então, assim, a gente está realmente passando uma amiga colocou aqui aquela história da dobra no tempo, né? Que o Ricardo Vargas colocou numa live dele, que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. A gente fez isso aqui, ó. Isso aqui é a linha do tempo, né? A gente fez isso aqui, a gente dobrou o tempo, né? A gente fez uma dobra. E a gente está pulando em todos os sentidos, né? Evolução de comportamento, evolução tecnológica, evolução digital, enfim, tudo que estava acontecendo já estava, não é novidade, mas teve, vamos dizer assim, deu uma acelerada. E é interessante, Leonor, uma coisa que eu queria lembrar aqui, que a gente precisa estar atento o tempo inteiro, porque essas crises, elas são interessantes, que elas viram o jogo, né? Você vê uma empresa como, por exemplo... Igual a essa, não, né? Igual a essa não, né? Agora, pensa bem, a crise de 29 foi uma crise econômica. Será? Crise humana também, né? Com certeza, e acabou, como as pessoas não tinham uma certa percepção de uma porção de coisa, acabou ficando uma crise econômica, mas será que foi? Toda crise tem alguma questão humana envolvida. A falha é humana, de uma forma ou de outra, uma falha humana, não pega vírus na parede. Alguma coisa viva, e transmitiu para o humano, e o humano aí começou, não estou dizendo nem que ninguém teve intenção de fazer isso absolutamente, né? Mas foi uma coisa que vazou, não foi? Foi. Vamos falar um pouquinho da história lá do Cirque du Soleil, né? Que a gente que era uma empresa que tem né, todo um carisma, um carinho muito grande, né, de todos nós que assistimos tantos espetáculos aí pelo mundo, está sofrendo muito. A gente teve agora também uma situação muito, muito esquisita com o Airbnb que foi uma startup que deu super certo, né? E do alto do conformismo deles de que estava tudo muito certo, eis que de repente do dia para a noite o Airbnb virou pó, né? Vamos falar um pouquinho disso. De presença física com muito. A própria Disney, né? A Disney não fechou nunca nem em furacão. Fechou pela primeira vez. Por quê? Porque a grande sacada dela, o grande sucesso dela está usar as chaves, né? As 4 chaves dela: segurança, cortesia, show e eficiência, e a marca. Isso é para sustentar a marca. Imagina entrar alguém num parque e pegar a doença, pegar o Covid e espalhar para um monte de gente. Acabou a marca. O tempo que ela vai demorar para reviver, ninguém pode prever. Então, ela preferiu fechar. Só que a Disney tem um lastro muito grande financeiro. E o Cirque du Soleil depende dos espetáculos. Eu fiz um trabalho agora em janeiro, eu fui com a Maria Lúcia, a professora Maria Lúcia, de Belo Horizonte, a gente trabalha junto na questão da Disney, né?
E a gente foi fazer um treinamento para uma empresa lá em Company. E a parte que me coube foi fazer a conexão da arquitetura Disney com a arquitetura do Cirque du Soleil, porque o Cirque du Soleil foi influenciado pela Disney. Inclusive, eles têm um teatro em Disney Springs, né? E eu estrear agora em março o novo espetáculo, que agora não é mais só Cirque du Soleil, é uma fusão entre a Disney e o Cirque du Soleil. Então, era uma mistura de todas as riquezas que os dois negócios têm, né? Agora, o Cirque du Soleil ia muito bem, obrigado. Só que, como é que ele vai levar aqueles espetáculos sem público? Como ele sustenta aquele elefante, né? Aquela massa imensa de despesas? E ele está pedindo concordata. Que tristeza, a gente torce, né, para que alguém possa comprar aquilo, ajudá-los, né? Para que eles não precisem naufragar, porque tem muitas famílias dependendo, porque a estrutura do Cirque du Soleil é uma estrutura pesada. Eles têm vilas montadas em cada espetáculo. Eles têm escola dentro do Cirque du Soleil. Eles têm restaurantes. Eles têm uma quadra de treino. Não é igual no circo. Aquece ali atrás da tenda, em chão de terra. Não, eles têm um estádio, uma quadra poliesportiva para treinamento imensa. Isso eles têm um direto muito grande. Tem que ter sustentação. E não teve, né? Não. Agora, um monte de gente está mandando gente embora, né? A Disney mandou também muita gente embora, mas não os funcionários dela. É que ela trabalha com um contingente muito grande de pessoal que vai para verão ou que vai fazer uma especialização lá. E a Disney paga muito mal. O Mickey é assim, ó, não dá nada para ninguém. Nada. Mesmo. Nada. Você é a diretora da Disney, então você vira para a presidência lá e diz assim: você pode me arranjar 2 convites para eu levar o fulano para assistir? Você ganha suficientemente bem para comprar os convites. E ponto. Nossa. Agora, o prazer e o valor que um ano trabalhando num parque traz para o currículo de um jovem é sem tamanho. É. Né? E quando a gente fala de liderança, eles têm uma coisa muito interessante. Eles não contratam ninguém diretamente. Eles passam por um longo treinamento, porque a ideia deles, eu não chamo ninguém para trabalhar na Disney. Eu coloco a Disney dentro das pessoas e elas vêm nos procurar porque querem trabalhar com a gente. Essa loucura, cara. É um mecanismo da liderança. É. Eu não vou puxar ninguém. Eu coloco o meu propósito, a minha ideia, na mente da pessoa, de forma influenciadora e não de forma impositiva, né? Aí a pessoa fica encantada com aquilo ali e aí ela tem interesse em trabalhar comigo. Então eu tenho um funcionário, um participante, um parceiro que comunga dos mesmos valores que a empresa tem. Agora estou terminando uma consultoria que é criação de padrão. Não adianta você ter pessoas de padrões diferentes que você choca o tempo todo dentro da empresa. Agora o líder, principalmente, tem que estar afinado com essa ideia. Ele não pode ser um opositor dentro da empresa. Você tinha até me comentado que essa questão de liderança, ela começa numa etapa de autoconhecimento também, né? Lógico, a gente faz uma escadinha, né? Depois do autoconhecimento, aquela questão da autoliderança. Então vamos lá, vamos subir a escada. Vamos falar sobre isso. Todo mundo deve fazer isso, mas para o líder isso não é mais escolha. É ou não é? Fazer ou não ser líder, né? Ele vai fazer um processo de autoconhecimento que ele não tem o direito, nem tem clientela mais que aguente isso, de jogar em cima da clientela suas crenças, seus valores, que sejam lá quais forem, mas se não tiver linkado ao valor que a empresa quer, ele vai esbarrar nos valores das pessoas. Ele tem que ser capaz de influenciar, e para isso ele não pode ser alguém que queira que a sua vontade prevaleça, senão ele não vai conseguir. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Mas autoconhecimento é diagnóstico. Ele não resolve quase nada. Ele resolve que sem ele você não vai para o passo seguinte. Mas ele não resolve os gaps, né? Aí você passa para o estágio seguinte, que é o estágio da autoliderança. Qual é a empresa em trânsito ou já avançada hoje que quer alguém que seja... Contrate alguém para liderar se ela não é capaz de liderar nem a ela mesma. É então, aquela história do... minuciosamente buscado.
Eu falo isso muito nas minhas aulas de gestão de projetos, né? O gestor de projeto ele é um cara que, de uma certa forma, ele organiza a informação, ele organiza, distribui, vamos dizer assim, controla e distribui o trabalho dentro do projeto dele. Então, você imagina você chegar na mesa de um gerente de projeto e você encontrar aquela confusão, aquela bagunça, você fazer uma pergunta, o cara não tem informação. Basicamente, é a mesma coisa que você ir consultar um médico para fazer uma dieta e o médico não ter condição de cuidar do seu próprio organismo, ter algum tipo de obesidade, alguma coisa assim. Então, enfim, de uma certa forma, você está procurando um profissional que possa te trazer um resultado. Então, se ele não consegue se autoliderar, como é que ele vai liderar? Exatamente, então, Gisele, a gente via nas empresas, eu vi durante muitos anos nas empresas o erro de você contratar líderes que entram direto como líderes, mas eles não fazem os pré-requisitos. Uma vez, estava um desses congressos de educação, né? Estava se discutindo a leitura do Peter Drucker, né? Ele ainda não tinha falecido. E ele dizia assim, um líder que vai fazer um bom trabalho, ele precisa de pelo menos 10 mil horas de voo. Para a gente fazer uma relação... Não, ele estava comparado com os pilotos, né? Interessante. O piloto da Esquadrilha da Fumaça, para poder tomar o comando de uma aeronave e fazer o espetáculo, né? Eles estão com 7 agora, se não me engano. Ele precisa de 1000 horas de voo. Então, você vê a atribuição que ele deu de importância, de seriedade, de morte, não de morte física, mas de morte de motivação, de morte de crenças, de morte de autoestima, um monte de coisa, porque a liderança não se dedicou a se preparar o tempo que isso exige. Qualquer um pode ser líder? Qualquer um pode ser líder, desde que ele queira mergulhar e se preparar para isso. Liderança é aprendizado. E saber desenhar sua própria... líder e joga ele como líder a contrato. Eu tive, no meados do ano passado, numa reunião em Porto Alegre, que tinha mais ou menos umas 50 empresas ali trabalhando. E eu conversando com um CEO de uma empresa, ele falou, eu tenho 50... Você imagina o tamanho da empresa. Tenho 50 cargos de liderança vazios, que eu não consigo ninguém com a competência que eu quero. As pessoas até têm currículo, mas na hora que vão conversar, expor o que eu faço, o que eu não faço, elas não têm o que dizer. Porque elas não vivem aqui. É por isso que eu acho que é um ato de amor. O líder não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o liderado, é a equipe. Exatamente, ele é um comandante, porque precisa de alguém que amarre a orquestra. Ele é um maestro. Ele tem músicos muito melhores do que ele, mas alguém precisa coordenar e fazer o arranjo, né? É o que ele tem que fazer. Agora, quanto ele tem que conhecer de música, de músicos, de instrumentos, de partituras, de tudo isso, para ele poder fazer esse arranjo. Ele tem que ser um grande estrategista, né? O líder é um grande estrategista, né? Com certeza. Por isso que a gente não chama mais de liderança. Eu não trabalho mais com conceito de liderança. Eu trabalho com conceito de liderança estratégica. Onde você passa por 3 momentos, tipo, tem uma consolidação, a construção da arena política e o aumento da complexidade. O líder precisa estar se preparando nesses três fatores. Porque senão ele não vai dar conta. Porque o externo cobra dele algo que, se ele não entender, não processar e colocar aquilo como foco, a equipe vai continuar trabalhando como trabalhava 10 anos atrás. Estou falando de 10 anos porque já é até muito. Você não faz mais um planejamento estratégico para 10 anos, imagina. De jeito nenhum, né? A Tereza está colocando aqui para a gente no comentário que tem as questões das vaidades, né? Como é que ficam as vaidades aí nessa situação, Sim, né? o líder que tem aquele que não é trabalhado no autoconhecimento, na autoliderança, ele tem um ego tão explosivo, e aí a gente tem uma outra colocação, né? Um ego explosivo, que se ele pular da cabeça dele, ele vai morrer de fratura craniana, porque vai cair de tão alto que não vai dar certo. Sensacional, muito bom. Pois é, ele quebra o crânio, porque não vai bater com a cabeça no rodapé, ele está vindo de uma altura descomunal. Agora, você imagina o público dele lidar com uma pessoa que toda a razão é dela, toda a última palavra é dela, ela não negocia. Eu fiz há uns anos atrás um código de ética para o setor da Marinha. Qual foi a exigência que o almirante que contratou a gente, era eu mais uma amiga, né? A Carolina, que foi da Bolsa, que ela é ótima para fazer tabulação, nós juntamos as 3 e fomos trabalhar. E aí a gente ficou 4 meses com eles. Mas como é que a gente montou um código de ética para dar certo?
o almirante deu carta branca para a gente, o líder do projeto são vocês, então o que vocês fizerem a gente aprova. Nós construímos 1.500 pessoas nesse setor da Marinha. Nós construímos um código de ética em que todos opinaram. Então, quando todos, de A a Z, do almirante até o faxineiro, e não todos militares, porque era um setor da Marinha que é bem misto de civis e militares. Daí que era o problema, porque se fosse só militar, manda a regra e acabou, né? Mas como não era, tinha uma complexidade. E aí, o que acontece? Quando você faz aquilo e você está vendo que todo mundo, eu escrevi aquilo, você automaticamente vai cumprir. Se você não participar, vier achatado de cima para baixo, vem até não, talvez... Você não faz parte... não faz parte não tem aquela sensação de engajamento, né? De pertencimento. Leonor, deixa eu te falar, a gente tem vários empreendedores e gerentes de projeto que estão nos assistindo aqui, né? Eu acho muito interessante nessas lives a gente dar algumas dicas para as pessoas, né? Assim, que é você? Poxa, eu tiro meu chapéu para você toda vez que a gente bate papo, eu vou ficar muito sem graça. Não, assim. Você sabe, a minha admiração é enorme. Toda vez que a gente bate papo, eu saio muito melhor. Aliás, eu aprendo mais um pouquinho. Aprender é sempre bom, mas contigo a gente aprende a cada segundo. Eu também, qualquer um de nós aqui também. Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que ter cuidado de que não pode... Liderança não é um departamento. A empresa que tem um líder estratégico é a empresa. Uma coisa que eu aprendi muito fortemente na Disney é que do presidente da Disney até o varredor do parque, todos têm autoridade para fazer determinadas coisas e todos estão por pessoas importantes no contexto. Não tem mais importante, menos importante. É o conjunto. Então, você não pode ter departamentos dentro de uma organização. Claro, você tem áreas de trabalho. Agora, departamentos, eu sei isso, então vai falar com o fulano que eu não sei, ele é que sabe. Treinamento numa empresa avançada é treinar todo e qualquer funcionário a saber o que a empresa faz, o que ela entrega, como ela entrega e onde é que estão as coisas. Todo mundo tem que ser um pouquinho líder, né? Todo mundo tem que ser um pouquinho líder, né? Todo mundo. É uma questão da Disney. Todo funcionário da Disney, todo varredor de rua, vendedor de sorvete, tudo, ele tem uns talões para dar boné, camiseta e sorvete. Primeiro porque tem muita gente que faz um suor danado para poder levar uma criança a passar uma semana na Disney. Então ela vai com o dinheiro contadinho. A criança está num daqueles brinquedos aquáticos, ela fica encharcada. Aí ela começa a chorar porque ela está molhada. Aí a mãe diz assim, meu filho, cansa-se de ver isso. Não, mamãe, não tenho dinheiro para comprar isso aqui. Vamos tirar a camisa, secar um pouquinho, mas às vezes está mais fresco, né? Então, qualquer pessoa que está trabalhando e que veja a cena, ela vai tirar um ticket e vai dizer, entra ali naquela loja, pega uma camiseta para ela. Mesma coisa com os bonés. E por que o sorvete? Porque as gaivotas atacam as crianças e tiram o sorvete da mão delas. Vai para o chão. Então, é mesmo? Eu não sabia disso. Também dá um ticket para o sorvete. Que bacana. O pessoal está perguntando qual o segredo do método Disney de sucesso. Tem segredo? Detalhes, padrão e segurança. Segurança você pode ver como segurança física, segurança mental, segurança emocional. Qual é a segurança que os líderes vão entregar agora, quando acabar o movimento da gente, todo mundo dentro de casa? Se eles não estiverem seguros, como é que eles vão entregar essa segurança? Exatamente. Qual é o show que eles vão dar? Se eles não se prepararem agora. Eles vão pegar pessoas instáveis emocionalmente, eles vão pegar pessoas que estão perdidas, vão pegar pessoas assustadíssimas, vão pegar pessoas que não sabem se é a hora mesmo de sair ou não. Uma série de fatores humanos. É o segundo nível da pirâmide de Maslow, né? Primeiro é sobrevivência, ok, sobrevivemos. Agora, quando a gente sair, a gente quer ir para o segundo. Vamos reconstruir.
Que seria a segurança. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, em que eu falei que Maslow estava certo, né? O papel higiênico é importante. Muito bom. Agora, eu não entendo que comprasse tanto papel higiênico, porque o vírus não ataca o intestino, né? Gente, mas você viu que... Não ataca, não, mas eu vou te falar, o papel higiênico, acho que aí foi no sentido realmente de só o nariz, acho que o pessoal ficou muito... É um símbolo. Sei lá, entendi também. Eu sei que a minha cunhada mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela chegou a pagar mais de $30, né? Eu acho que eu escrevi que foi 30 ou $50, não lembro mais. O pacote, o pack de papel higiênico, de desespero. As pessoas estavam... E o medo de acabar? Pois é, não tinha, não tinha papel higiênico, entendeu? Mas, enfim, você sabe que abriu uma loja agora em Miami, chama-se Covid Essentials, né? Que vende produtos para Covid. Né? Eles estão reabrindo os shoppings, né? E aí, enfim, ele está reescrevendo a história, né? Em vez de, enquanto alguns choros, outros vendem papel higiênico, rolos de papel, ele está vendendo produtos para Covid. Mas vamos lá. Quer mais de dica, Leonor? A gente tem mais uns 15 minutos. Primeiro que as pessoas têm que estar preparadas, os líderes têm que estar preparados para receber todo e qualquer perfil de braços abertos e acolhedores. Se você não fizer isso, a porta vai fechar na cara do teu liderado na primeira que ele puser o pezinho ali. Agora, aquele líder trator já era, né? Trator, para mim, não é líder. Ele só tem um títulozinho na carteira de trabalho. Porque líder não é trator, não é arrogante, não usa o liderado para se promover, não usa o liderado para fazer do poder que ele tem, para fazer o liderado mostrar para ele como ele é forte, como o outro é fraquinho, porque isso aí tem o nome de um complexozinho que a gente sabe, né? Inferioridade, o complexo de inferioridade com quem tem poder na mão, que aí você realça, né, as tuas mazelas, as tuas fraquezas, amassando o outro, porque eu sou mais que o outro. Então, nas cabeças menos saudáveis, isso fica parecendo que é uma coisa interessante, é um equilíbrio. Não é, né? E não vai parar nunca. Então, o líder, essa proposta do líder tem que ser claríssima. Eu estou a serviço. Então, o meu serviço é fazer aquela equipe dar certo, para que ela seja uma equipe vencedora e ela fique assim, projetada e vista com muito cuidado e carinho para a empresa que a contratou. Né? Então, eu acho interessante. Estratégicos, ele não vai entregar o produto. Aí, uma coisa que eu penso muito, que a gente dá aula de projeto, eu e você, né? É uma pergunta que cabe sempre. E o líder, que é o gerente de projetos, que trabalha com matricial e que ele não tem o contato direto com os funcionários que ele vai precisar usar, e que eles estão subordinados a líderes funcionários, né? Como é que eu lido com esse funcionário para passar 3, 4 dias por mim e vai voltar para o habitat dele, que é o líder gerente funcional, que é o que cuida dele, né? Que é uma coisa que se estende para os terceirizados, né? Aí a gente entra muito na questão da comunicação, no potencial da comunicação corporal, né? Se você conseguir desenvolver uma cena, como se você estivesse fazendo um papel de uma pessoa que passe para o outro confiança, seriedade, verdade, acolhimento, o outro sente. A neurociência está aí provando isso. Se você trabalhar pelo teu córtex, você não vai conseguir nada. Você tem que trabalhar pelo teu límbico. Então, o que você está trabalhando? Emoção. Então, como é que você tem que receber a pessoa com emoção? Por isso que eu coloco que é um ato de amor. Porque se você tiver, isso vai aparecer. O tom não é só coeficiente. Fala, o gestual que você fala de acolhimento, o olhar que você tem para aquela pessoa que vai servir você durante uns dias. Ela não pode olhar para você e se assustar. E conforme isso fosse desdobrando, você conta como aliado as pessoas que vão dizer, bacana trabalhar com aquela pessoa. Ela é uma pessoa legal. Não é aquela pessoa que não diz não. Não é aquela pessoa que não é assertiva. É aquela pessoa que é justa. Ao longo de todas as minhas pesquisas para essa vida fora, para mim é certo, não estou dizendo que seja para todo mundo, isso é uma questão minha, tá? Tem 2 sentimentos que não tem ninguém que consiga trabalhar bem. É injustiça e ingratidão. São marcas pro resto da vida. Você pode aprender a conviver com elas, mas você não apaga, você não é amnésico. Com você certeza. Lembra o que aconteceu? Então, é uma pessoa que tem que vir quase que um super-herói, né? Guardar as devidas proporções, porque não é nada disso. Qualquer pessoa que se treine, que se habilite, que estude, que provoque seu desenvolvimento, ela consegue, né? É a questão da empatia fundamental. Claro que algumas pessoas têm uma empatia mais fácil que outras,
Mas tudo você trabalha como você trabalha intuição. Você é na liderança. Se você tiver um traço de intuição razoável, te ajuda a ir na frente de tudo. É tudo uma questão de coeficiente emocional, né? Claro. Se o teu liderado não gosta de você, tudo que você fizer ele vai detestar. Você sabe, Leonor, que eu conto isso muito para os meus alunos. Eu tive um projeto que eu trabalhei como consultora. E eu era consultora da diretoria, né, do diretor. E no meio do projeto, o diretor se aposentou. E aí eles pegaram um dos gerentes, que na verdade era uma gerente, uma moça, e promoveram ela a diretora, tá? E todos os outros gerentes seriam ligados a ela, né? Pelo menos foi uma coisa provisória, enfim, mas acho que no final acabou ficando mesmo. E eu fiquei com um problema muito grave, porque todo mundo odiava aquela gerente, odiava, ninguém podia ver a mulher. E eu, como consultora da diretoria, que pessoa, hein? Eu não conseguia mais informação para nada, né? Você sabe como é que eu resolvi? Eu acho que aí entra aquela coisa da gente identificar os poderes da organização, né? E a gente tentar de alguma forma transpor resistências. Era no cafezinho, a gente trabalhava no centro da cidade, aí eu virava e falava assim, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar hoje? Né? E aí a gente conseguia, de repente, no almoço, no cafezinho, no happy hour, é que eu conseguia as informações, porque no trabalho eu não conseguia, porque existia toda uma antipatia, que é o contrário de empatia, uma resistência à liderança que estava assumindo ali. Uma coisa que eu achei interessante quando a gente conversou é quando você falou sobre aquela história do nunca diga não, né? Sem fazer sentido. Não pode interpretar que a gente não pode dizer não, porque a gente pode dizer, porque nós temos que ser assertivo. Quem é assertivo diz não, né? Mas nunca diga não pelo não. O único não que a gente pode dizer com clareza e convicção é não vou desistir de você. Ai, que linda! Nem eu vou desistir de você. Sente que você está com ele, que você vai brigar por ele, você vai brigar com ele, você já tem meio caminho andado por tudo que ele quer fazer por você. E como é que a gente... mais suave, como é que... né? Assim, eu entendo que a gente tá caminhando aqui pro finalzinho da nossa live, Leonora, assim, como é que a gente tem que voltar? A gente, obviamente que crises existem várias, lógico que essa é uma crise diferente, né, que botou a gente dentro de casa e a gente está enfrentando alguns medos agora para voltar, né, e são medos que a gente vai definitivamente ter dificuldade, mas o líder numa situação dessa tem um papel importantíssimo. O que você diria? O que você diria? Escondidinho, sem jogar muita purpurina, nem muito confete. Ele é o que pensa, é o que constrói o plano, cria as metas e faz o desenvolvimento das metas, mas ele sabe que quem vai desenvolver é a sua equipe. Então, ele precisa ter uma autoestima muito bem trabalhada, para ele poder favorecer que a autoestima dos seus seguidores também seja. Né? E isso tem que ser feito com respeito. Respeito pelo outro. Sobre psicologia positiva, eu acho interessante, uma vez eu escutei um professor falar, que eu achei interessantíssimo na live que eu assisti, que ele disse o seguinte, se você vira para o teu filho, né, e você foca nos problemas que ele tem, de repente, com essa ou com aquela matéria, seja com física, seja com matemática, seja com português, e você fica o tempo inteiro, não, vamos estudar mais matemática, o cara vai ser eternamente medíocre naquelas disciplinas que ele não gosta, que ele não sabe, que ele não é o forte dele, ao invés de você, de repente, reforçar os pontos positivos e ele, de repente, ser um AIS, talvez... Isso é uma coisa que se vem se trabalhando há muito tempo, né? Eu trabalho com escola há muito tempo também, né? Escola, colégio mesmo, né? Então, agora estou fazendo uma consultoria com uma rede de escola, né? Então, por exemplo, você diz assim, a mãe vem, não sei o que fazer, meu filho é bom em matemática, ele é tão ruim em história, o que você acha que eu devo fazer? Bota um professor particular para ele, eu boto um cursinho, eu boto o que você quiser, para ele poder ser razoável em história. Agora, capricha na matemática que ele vai virar o bicho. É o ponto forte dele. O erro que a gente vê, esquece esse que você já é bom, vamos focar no outro que você não é. Você fica com tudo ponto médio. Engajamento zero, porque o cara vai ficar infeliz a vida inteira. E Gisele, isso nas equipes é a mesma coisa. Vamos aprender a ter um olhar mais de raio-x. Onde é que aquela pessoa está subaproveitada? Qual é a característica que ela tem? Nessa escola, por exemplo, a gente promoveu uma orientadora educacional que era péssima, orientadora educacional.
Mas conversando com ela, fazendo assessments e detectando o que ela faz, ficou óbvio que ela tinha um tino comercial sem tamanho. Ela passou a ser a prospectadora de curso do colégio. Ela vende feito água. E era uma droga de orientadora educacional. E aí Porque você não pegou, daquilo que ela fazia. reposicionou, Reposicionou engajou, e ela trouxe, foi. E aí trouxe está à tona, treinando outros. trouxe à tona uma profissional maravilhosa que estava escondida atrás de uma profissional medíocre, Ia ser né? demitida porque não dava conta. E ela, de repente, acenderam as luzes, brilhou e virou estrelão, né? E aí, ajudando até no processo de construção. Esse olhar generoso a gente tem que desenvolver também. Eu tenho que fazer muitas coisas para ser um líder espetacular, né? E nunca vai ser, né? Caminhando para ser um líder, tentando ser um líder espetacular, né? Mas temos que desenvolver todos os softwares que a gente está precisando. Comunicação, afeto, proximidade, respeito, generosidade, até uma certa caridade para não agredir o outro. Tentar acreditar que felicidade é uma ciência, que eu preciso proporcionar que as pessoas estejam felizes no ambiente de trabalho, sem perder o senso de justiça, que aí você perde a mão. Exatamente. Né? E ligar todo dia para a Leonor. Eu não faço contrato psicológico antes. Nem sala de aula. Olha, esse contrato teu é famoso de sala de aula, inclusive, tá? Depois a gente conta. Mas olha, e tem uma dica que é sensacional, que é o seguinte, ligar todo dia para a Leonor para aprender um pouquinho mais, porque ela é maravilhosa. Leonor, você tinha deixado uma frase aqui de Walt Disney que eu acho que eu queria que você falasse. Posso ler para você? Pode ler. Você disse para mim o seguinte, que não é tua, mas é do Walt Disney. Você não constrói nada sozinho. Você descobre o que as pessoas querem e constrói para elas. Walt Disney. E eu completei e com elas. E com elas, esse né? Com elas não é dele. Exatamente. Minha não amiga... adianta construir para elas. Não se faz nada para elas. A gente hoje faz tudo com elas. Porque quando você participa da construção, o teu nível de pertencimento é muito mais alto. Não tenha dúvida. Você está trabalhando por algo que você está fazendo a construção. Você não é um cumpridor de ordens. Você não é um sequenciador de movimentos. Você é uma pessoa que está contribuindo o tempo inteiro. Agora, um líder não preparado não consegue fazer isso numa boa, porque ele vai mexer muito com coisas que estão dentro dele que ele não trabalhou. Ele pode se sentir ofendido, ele pode se sentir ameaçado, ele pode se sentir numa armadilha. Um monte de coisas que uma pessoa madura, no sentido pleno da palavra, não vai sentir. Porque falta autoconhecimento, às vezes até autorrealização, e aí falta estratégia em lidar com as pessoas também, né? Isso, aquela escadinha que você passou pra gente. A Alexandra está completando... Aí você sai do autoliderança, você está na liderança estratégica, aí se abre assim, o troféu está lá em cima, é todo nosso. Aí é pessoas, né? Você quer ver uma coisa que um líder pode fazer que não lhe custa nada? Mandar bilhetinhos. Como você está o dia de hoje? Mas não manda pela internet igual para todo mundo, não. Manda um e-mail. O ideal é bilhetinho à mão. Faz um efeito sem tamanho. Mas nem sempre é possível, né? Mas por que não? Chegou a Gisele na minha equipe. Gisele, eu deixei uma coisinha para você na sua mesa. Aquele dia tem um bilhete para você. Você vai se sentir importante. Você vai se sentir respeitado. O que custa isso, gente? Nada. Nada. Minha querida. Uma vez eu ouvi de um livro e falei assim, mas eu dou bom dia, boa tarde. Meu filho, isso é o mínimo de educação que você pode ter, né? Isso não é figura líder, né? Isso não te configura líder, né? Olha, eu adoro essas coisas handmade, né? Ou seja, enfim, a gente está aqui estourando já o tempo. A Alexandra fez algumas contribuições interessantes sobre colaboração, sobre a gente aplicar isso em outras profissões, inclusive na advocacia, como ela está colocando. Eu acho que a gente poder enviar mensagens, como é que eu posso dizer assim, customizadas e tratar as pessoas como pessoas e não como números, né? Como indivíduos. Isso eu escutei até da psicóloga quando eu conversei com ela, quando eu tive gêmeas, todo mundo sabe disso, né? E não é fácil você lidar com necessidades diferentes com as mesmas idades. Nunca, né? Nunca será igual. Isso já é uma outra live para a gente conversar. Mas é isso. A gente tem que aprender a tratar as pessoas de forma diferente, porque elas são diferentes, elas demandam necessidades diferentes. Leonor, eu quero te agradecer. Deixar mais um sinalzinho rapidinho. Fala. Gente, acreditem que pessoas felizes
se tornam pessoas extraordinárias. E muito da felicidade corporativa está na sua relação com o seu liderado. Depois dessa, não sei nem mais o que falar. É isso aí, pessoas extraordinárias como você. Muito obrigada, Leonor. Você dá show. Tô toda arrepiada aqui, ó. Você é demais. Você dá show, palmas. Obrigada. Que você tenha sempre mesmo, né? Olha, que você tenha sempre esse brilho maravilhoso. Você é incrível. Obrigado por ter aceitado meu convite. Obrigado por ter abrilhantado aqui o nosso Dose Dupla. Eu aceito normalmente. O seu, como recusar? Você sabe que linda! Né? Eu vou ter que encerrar aqui, né? Leonor. Eu vou ter que encerrar porque está terminando o nosso tempo. Um beijo, querida! Semana que vem tem mais. Vamos falar de estratégia. Beijo! Beijo, gente! Valeu! Tchau, Léo! Beijo, Leonor! Valeu! Tchau para todo mundo que esteve aqui. Obrigada!